que eu aprendi, eu falo para as pessoas até hoje. O que é vender? Vender é servir. Eu comecei a servir as pessoas na mesa. Mas quando eu falo servir, é literalmente servir. Não, genuinamente. Eu descobria que você gostava, por exemplo, de um tal refrigerante. Eu lá buscava o refrigerante e te servia enquanto você era no telefone e tal. E eu comecei a estudar e a conhecer todo o ambiente. Então eu sabia fazer todos os processos. Eu aprendi a fazer desde o processo de quando fechava, como é que fazia o ticket lá de venda, como é que passava o fax, na época era fax. Nós somos da época do fax, né? É verdade. Passava o fax, passava o telex. Eu comecei a entender. E eu comecei a fazer uma leitura. Eu acho que a minha diferença foi essa. Quanto tempo você passou nessa corretora como vendedor? Ó, eu fiquei alguns anos lá. Depois eu já saí de lá. Eu queria saber quanto tempo você passou nessa corretora. Nessa corretora eu passei uns 4 anos. 4 anos trabalhando 4 anos lá e se destacou? Eu me destaquei. Porque eu foquei. Uma coisa que, João, uma coisa que eu acho que você ensina muitas pessoas. Você quer fazer alguma coisa? Foco, né? Faça bem feito, né? Faça bem feito. E eu procurei me especializar em feijão preto. A primeira venda minha foi essa, porque eu comecei a descobrir que as pessoas, na época, era muito telefone. Eu chegava a fechar o olho, assim, para tentar descobrir o que a pessoa estava sentindo naquele momento. Eu imaginava como que era a pessoa. Muitas pessoas eu conhecia depois, fisicamente era totalmente diferente, mas eu convivia com elas como se eu conhecesse há anos. Então, eu tive muitas coisas assim que eu aprendi ali, principalmente a servir, né? Quando eu servia todos, e eu comecei a notar que o telefone lá era muito caro em determinado tempo, e era uma corretora de cereais. E eu comecei a me conectar com os clientes do outro lado. Como é que eu fazia isso? Eu descobri, eu criava conexão com eles. E aí você, além do telefone, você passou a ter um relacionamento pessoal. Pessoal. Tá bom. Isso fez diferença. E você fez diferença, mas principalmente, eu tenho certeza que você não falou, mas eu vou te trazer aqui uma mensagem que eu assisti algumas palestras tuas, né, lá atrás. Gostou? Maravilhosas. Todas as suas palestras são maravilhosas. Você é um grande palestrante. Você nasceu para fazer isso. Você fala, no momento que você se conecta e faz essa conexão poderosa através do servir, e é uma conexão verdadeira, você começa a entender quais são as dores dessas pessoas. Sim. Você entende que é além do feijão, apesar do foco. Exatamente. Né? Então você começou a entender quais problemas você estava resolvendo delas. Sim. Então você passou a ser um resolvedor de problema e não mais um vendedor. Exatamente. Né? Foi uma mensagem poderosa que você me deu numa das suas palestras. Sim. Você passou a ser um resolvedor de problemas. Sim. Então o problema que eles tinham e você ia além do feijão. Sim. Pela conexão e pela amizade. Você cria um vínculo. Cria um vínculo. O que você pode falar sobre isso, sobre os problemas? Que tipo de problema você ajudava? Quais eram as conexões que você fazia? Sabe uma coisa que me remete muito? Os médicos antigos. Os médicos antigos, eles chegavam, quando eu era criança, eles conversavam com a gente. Porque era médico da família. Eles chegavam, falavam, eles iam até lá e depois eles vinham, e daí? Me diz o que você tem. O que eu vi? Eu tenho essa figura no sentido de chegar para a pessoa e como é que você está? Primeiro, como é que está a família? Como é que tá? Você vai descobrindo, para depois você assim, em que eu posso te servir? E às vezes, o ser humano, às vezes, a maioria das vezes, ele já começa falando do problema. Então, como você está? Eu estou bem, mas eu estava resolvendo um problema ali e tal. Qual o problema que é? Tal. Mas peraí, aqui eu tenho uma pessoa aqui. Ou seja, eu conheço muita gente. É assustador. Às vezes eu esqueço o nome. Eu tenho até uma dica minha. Eu conheço tanta gente que às vezes eu esqueço, João, o nome da pessoa. Daí às vezes eu chego para a pessoa, meu presidente. Você usa presidente, eu uso o quê? Cidadão. Cidadão. Porque, João, a gente conhece muita gente. Isso é um network real, né? Que a gente conhece muita gente. E assim vai na vida da gente.